Fala galera vascaína, começando mais um vídeo no canal para te atualizar aí com o giro das últimas notícias do Vascão, depois desse clássico aí contra o Flamengo, né? 0 a 0, aonde poderia ter um vencedor, que poderia ser o Vasco ou o Flamengo no último minuto de jogo ali praticamente, né? Que o bunda de silicone perdeu aquele pênalti, que o Léo Jardim, nosso goleiro, representou, né? E o Vasco perdendo 2 gols com o Verratti, né? Perdendo não, 2 gols não, 1 gol, né? Porque o outro zagueiro tirou em cima da linha. Vamos trazer informações importantes sobre reforços que podem pintar no Vasco. Vasco aí, né, para anunciar contratações do meio para frente, que é o que o Vasco precisa. Que ontem vimos aí a zaga do Vasco muito bem ajustada, né? O treinador Ramon Dias fez uma tática ali muito boa, que conseguiu prender, né, o Flamengo, principalmente no meio de campo, De Arrascaeta, né, junto lá com outro jogador, o Uruguai, tão falado De La Cruz, não conseguiram jogar nada contra o Vasco, né? O Vasco ali com uma tática muito boa que o Ramon Dias colocou em campo, mas ficou visível que o Vasco precisa reforçar o setor ofensivo, né, galera? Então fique no vídeo aí até o final, vamos trazer novidades aí importantes para o torcedor vascaíno. Antes eu peço a sua moral, você mesmo que está passando aqui pela primeira vez, você está no canal Vascão Gigantes do Rio, onde eu trago todos os dias notícia do Vasco, então bora lá dar aquela moral. Se você não é inscrito aqui no canal, na humildade, eu conto com a sua inscrição, é totalmente de graça, e depois se você deixar o seu like para esse vídeo chegar a mais torcedores vascaínos. Sem mais enrolação, eu vou trazer o vídeo aqui, galera, do SBT Esportes, Lucas Pedrosa, trazendo uma rápida análise sobre esse clássico entre Vasco 0, Flamengo 0, né, esse jogo aí que aconteceu ontem, né, não trouxe aí o pós-jogo, mas agora a gente vai analisar um pouquinho rapidamente aqui essa partida, esse clássico aí que não teve vencedor, né, mas teve ali bons lances que poderia, né, até o Vasco sair com 3 pontos. Bora lá acompanhar esse vídeo, já volto para a gente trazer informações importantes do Vascão sobre contratações, beleza? Bora lá reagir junto aqui esse vídeo do SBT Esportes. Um amplo domínio do Flamengo no primeiro tempo, você olhou muito o lado do Vasco também. Foi o Vasco quebrando as ações do Flamengo. Queria que você falasse sobre isso, Pedrosa. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene, galera de casa. Obrigado a todos pela audiência aqui no SBT. Foi muito legal ontem. Cara, eu acho que o Flamengo, nos 20, 25 primeiros minutos do primeiro tempo, conseguiu controlar o jogo, até porque já era algo esperado. O Ramon Dias, inclusive, foi com uma postura para esperar esse contra-ataque, conseguir pegar o Flamengo nesse contragolpe, justamente pelo que a gente sempre fala aqui no programa, a vulnerabilidade defensiva que o Flamengo tem. E o Vasco até conseguiu fazer isso, demorou um pouquinho no primeiro tempo, mas também teve grandes oportunidades. Então eu acho que quando o Ramon Dias colocou 3 zagueiros, o Léo na esquerda e o João Vitor na direita, eles puderam apoiar bastante o Lucas Piton e o Paulo Henrique. No primeiro tempo o Vasco focou mais do lado esquerdo, eu até falei isso na transmissão, que eu acho que deveria equilibrar, e a entrada do Adson fez isso no segundo tempo. O Vasco teve uma grande chance com o Verratti, e aí a gente tem que dar mérito ao Léo Pereira por ele ter perdido. Vale lembrar que a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, sobre a lesão do Verratti. Depois o Vasco teve outra grande oportunidade no segundo tempo com o mesmo Verratti, e aí nessa eu não posso dar mérito pro Léo Pereira. Nessa, pra mim, o Verratti perdeu o gol. E aí no segundo tempo eu falei até na transmissão também de como o Flamengo estava ficando com a bola e que o Vasco precisava ter mais a bola, porque senão alguma hora os jogadores da qualidade que o Flamengo tem, eles iam conseguir encaixar uma jogada. E foi exatamente isso que o Arrascaeta fez. Conseguiu voltar lá na intermediária, pegou, driblou, tabelou e aí conseguiu sofrer o pênalti. A partir disso, o Léo Jardim brilhou, para mim o melhor jogador do Vasco dentro de campo, mas eu considero a partida do Vasco correta. A gente sabe que tem uma discrepância enorme entre os elencos, então o Vasco para mim fez um bom jogo, poderia ter saído vencedor do Maracanã, e é isso que eu tenho a destacar. E eu faço a pergunta para o torcedor vascaíno, né? O que vocês acharam desse clássico, esse empate? Para mim, galera, vou colocar aqui alguns pontos da minha opinião em relação a esse clássico, né? O Vasco poderia sair vencedor, né? A gente viu ali, vou mostrar aqui o gol que o Verratti perdeu, o torcedor sabe muito bem, né? Esse lance que o torcedor não vai esquecer aí até o próximo jogo do Vasco. Mas, galera, é brincadeira, né? O Vasco, com o elenco que tem, né, conseguiu segurar completamente o meio de campo do Flamengo. Só que não tem condições de David ser titular do Vasco. Essa contratação aí do Alexandre Matos, eu vou criticar. Jogador fraco demais, não tem velocidade, ele é muito forte, não tem velocidade, e ficou ele junto com o Verratti, que tem uma lesão, como o Lucas Pedrosa está falando aqui, eu vou trazer essa informação aí, né, que o Verratti tem uma lesão séria também. Então, galera, o que acontece é que o Vasco ficou ali sem velocidade no ataque no primeiro tempo.
Quando entrou o Adson, você viu que a postura do Vasco foi... O Vasco foi um time mais para frente, quase conseguiu ali, né, fazer o gol e sair vitorioso da partida. O Adson, para mim, foi o destaque aí, entrou muito bem, com certeza agora, né, ganhando espaço no time, vai se titular absoluto, porque não tem condições. Para mim, o pior jogador em campo foi esse David, o melhor em campo para mim, claro, Léo Jardim pegando o pênalti aí do bunda de silicone, né? A bola estava na mão do Gerson, né? E ele tirou lá para fazer o nome dele, como ele sempre quer fazer graça em cima do Vasco, né? Foi lá e perdeu o pênalti. Léo Jardim representou, né, galera? Agora eu vou trazer aqui as principais informações do Vascão. Vamos lá para a tabela do Campeonato Carioca. Muita gente aí tá vendo o Vasco se complicar. O Vasco está em 7º lugar junto com o Flamengo, com 9 pontos, só que o Vasco já era para estar numa posição melhor. 2 jogos aí consecutivos que o Vasco foi prejudicado, contra o Nova Iguaçu, contra o Bangu e contra o Nova Iguaçu, né? Aqueles 2 jogos que prejudicaram muito o Vasco. Contra o Nova Iguaçu não vou dizer muito que o Vasco jogou, né? Horrível, né? Horrível mesmo, o Vasco jogou ali, mas foi prejudicado, né, galera? Mas vamos lá. O Nova Iguaçu ali está em 3º lugar junto com o Madureira. 2 times pequenos assumindo ali essa 3ª e 4ª vaga, né, galera? O Fluminense está agora em 1º junto com o Botafogo. Não venceram, né, as suas partidas. Os 2 empataram. O Botafogo estava ganhando de 2-0, tomou empate, né? E esse empate aí nesse clássico com o Flamengo. O Vasco ali continua em 7º lugar. E agora acho que o Vasco pega o Audax do Rio, o último colocado. Não somou pontos, tem tudo para o Vasco fazer ali, claro, 3 pontos e conseguir já se aproximar até entrar nesse G4 aí do Campeonato Carioca, que é importante para a Copa do Brasil da temporada do ano que vem, né, galera? Vamos lá. Agora eu vou trazer aqui o que o torcedor vascaíno já sabe, que o Vasco anunciou a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz, agora oficial, né? Quero a opinião da galera, o que acha do Vitor Luiz, se vai se encaixar bem aí no time do Vasco como reserva. Contratou de reserva, né? Contratou reserva Vitor Luiz, chegando para ser reserva aí no Vasco, né, galera? Já jogou aí no Palmeiras, no Porto, Ceará, Botafogo e Coritiba, né, galera? O jogador aí que o Alexandre Matos gosta e trouxe aí para ser reserva do Pitão. Outro jogador que o Vasco trouxe, já anunciou agora oficial, né? O jogador já, né, tá no Rio, já tá tudo certo, né? O volante Pablo Galdamés, que também chegou aí, tem contrato com o Vasco até o fim de 2024. E o outro é o goleiro Keiler, né, galera? Que o empresário colocou ele dentro do Vasco, a gente sabe disso, né? Chegou aí, vai ficar até o fim de 2024. O goleiro aí de 27 anos, que chegou aí do Internacional emprestado para o Vasco, né? Praticamente foi uma troca ali, né? O Ivan foi para lá, né? E esse goleiro veio para cá, o Keiler, e reserva agora no Vasco. Galera, com fratura na costela, Verratti deve ser poupado de alguns jogos do Vasco. Olha só, a lesão deve durar um prazo específico, provavelmente está de fora aí nos próximos 3 jogos. O argentino vem convivendo com dores, inclusive tendo dificuldades para dormir, né? Desde lá daquela temporada que o Vasco foi disputar no Uruguai, aquele time lá que o Vasco quase tampou na mão, né? Que o Verratti vem sofrendo dores na costela, né? Não está 100%. Aí que eu acho uma palhaçada, né? Se o jogador não está 100%, cara, é campeonato carioca. Vamos colocar a molequeira para jogar. Tem o Ryan no banco, tem aquele Paixão, que é incompetente da 777, até agora não trouxe um atacante, né? Para fazer sombra, para disputar a vaga com o Verratti titular, que já era para ter um atacante desde o início da época, para estar disputando vaga com o Verratti, né? E agora, né, tem os moleques da base, coloca os moleques para jogar. Colocava o Ryan, não vai colocar o Ryan por causa do clássico, vai queimar o moleque. Tem que acabar com essa palhaçada no Vasco. Dá oportunidade. O Verratti não estava 100%. Mesmo assim, quase fez aquele gol lá de cabeça que o zagueiro tirou em cima da linha, né? E depois ele perdeu aquele gol inacreditável que a gente vai ver aqui. Mas, cara, coloca o moleque que está 100% para jogar, entendeu? Não tem essa de queimar, não. Tem que parar com isso dentro do Vasco. Fluminense coloca a molequeira, Botafogo, Flamengo, e no Vasco não pode colocar o moleque que vai queimar. Tá de sacanagem, né? E bota um jogador que não tá 100%, correndo sério risco de constar uma lesão pior do que ele já tem. Então, tá queimando o Verratti, de colocar o Verratti, que tá perdendo gol, já não é de hoje, né? Com uma, não jogando 100%, sentindo dores, e o cara vem perdendo o gol e a torcida só criticando. Que a torcida não quer saber se o cara tá sentindo dor ou não. Tá dentro de campo, a torcida quer, né, que ele faça gol. Então, tá queimando é o Verratti, desde dar oportunidade pra molequeira aí, né, galera? Essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês aí.
Vasco teria interesse na contratação de Breno Lopes, atacante do Palmeiras. Vasco tem interesse aí na contratação de Breno Lopes. Quero saber a opinião do torcedor vascaíno, né, jogador que é reserva lá no Palmeiras, né, e pode ser aí cogitado, né, para ser esse reserva do Verratti. Quero saber a opinião do torcedor vascaíno. Vasco acho que vai enviar uma proposta. Saiu aí informação que o Vasco está tentando também, né, negociar com o do Inter. Ó. Vasco teria feito proposta para o Pedro Henrique também, o atacante de lado de campo do Internacional. Ele que recebeu uma proposta de um clube árabe, só que o jogador não foi, né? E agora desperta interesse do Vasco por empréstimo. O Internacional não deve dificultar a liberação do jogador, galera. Então o jogador pode chegar aí para vestir a camisa dos Gigantes da Colina, né? O Vasco está tentando ali, né, pegar o jogador por empréstimo. Vamos ver se o Vasco, né, ele é reserva lá no Internacional. Vamos ver se o Vasco vai enviar mesmo a proposta. Estão dizendo ali que o Vasco está avançado as negociações e pode ser anunciado aí esse jogador, Pedro Henrique. O Vasco precisa de mais jogadores pela ponta, então o Vasco deve estar aí anunciando reforço nos próximos dias, galera. Vamos ver aí, né, o torcedor que espera por reforço demais que o Vasco está precisando. Isso ficou visível ontem no clássico contra o Flamengo, né, galera? Deixa eu dar uma iluminada aqui. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. O volante Jair, esse cara é azarento, hein? Foi expulso lá no jogo que não era para ser expulso. Aí entra no clássico contra o Flamengo, né? Pra gente finalmente ver o Jair ele jogando no meio de campo ali para ver se vai dar certo. O volante Jair sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a partida contra o Flamengo e praticamente está fora da temporada de 2024. Praticamente a temporada inteira ele vai ficar fora. Olha só como a gente precisa de reforço, principalmente para o setor de meio de campo, né? Precisamos de um reserva de imediato para o Payet, né? O Payet não pode ser titular totalmente absoluto, tem que ter um jogador para a reserva do Payet, porque se o Payet, né, machucar ali numa partida, sair, quem que vai entrar no lugar do Payet? O Praxedes? Pelo amor de Deus, né? Então agora mais um jogador de fora, né, por um bom tempo. Jair tá de fora, né? Vamos esperar lá, né? Tem aquele jogador argentino que tá para chegar no elenco do Vasco. Mas uma notícia ruim para o torcedor vascaíno: Jair sofreu lesão e está fora praticamente da temporada, igual o Paulinho, né, galera? Agora vamos ver aqui, né, o gol perdido pelo Verratti, que poderia ter dado os 3 pontos para o Vasco nesse clássico. Olha esse lance, galera. Cruzou pro Verratti, chegou o Verratti, ajeitou, Piton, levantou, Rossi, que é isso, Verratti, inacreditável, voltou Verratti! A bola não entra, impressionante! Cruzou pro Verratti, chegou o Verratti, ajeitou, Piton, levantou, Rossi, que é isso, Verratti, inacreditável, voltou Verratti! A bola não entra, impressionante! Cruzou pro Verratti, chegou o Verratti. Brincadeira, né, galera? Esse aí era para ter sido o gol da vitória do Vasco, aí, infelizmente, né? Não foi o Verratti perdendo esse gol, tentando ali dar canelada na bola, não sei o que o Verratti tentou, né? Mas, infelizmente, ali saímos, né, no 0-0, mas, né, não conseguiu colocar a bola no fundo da rede. O Vasco saiu 0-0, graças também à defesa do goleiro Léo Jardim, né, galera? Na última bola ali, o goleirão salvou o Vasco. Esse empate aí 0-0 no clássico contra o Flamengo. Beleza, galera? Esse foi o giro de notícias do Vasco de hoje. Agradeço ao torcedor vascaíno que me acompanhou aqui até o final desse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do nosso canal Vascão, os Gigantes do Rio. Valeu, galera. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Tamo junto e até o próximo vídeo.